Uma pessoa, a pergunta que eu queria que você se fizesse nesse momento é: uma pessoa, ela pode viver debaixo de uma maldição? Então, já de início, eu começo com uma pergunta. Uma pessoa, ela pode viver debaixo de maldição? Seria possível nos dias de hoje, nos tempos de hoje, alguém viver debaixo de uma maldição, mesmo depois de toda a obra consumada de Cristo na cruz, né? Mesmo depois de todo o conhecimento? E ainda eu iria mais longe. Será que um cristão, um crente, nascido de novo, que vem à igreja, cultua, um irmão que ora, ele é uma bênção dentro aqui do ambiente da igreja, e na célula ele ajuda com a comunhão, ele é uma bênção em todos os aspectos lá dentro. A vida exterior dele é nítida, né? Aparentemente ele tem bons frutos. Seria possível um irmão nessa situação, nessas condições, nascido de novo, um crente, ele viver debaixo de maldição? Será que seria possível? Mas então, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa detectar o que é maldição. O que significa maldição, para a gente saber se é possível alguém ainda viver debaixo dessa condição. Então, no hebraico, a palavra maldição significa prender, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Então, a palavra maldição no hebraico significa isso: prender, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. E já no nosso dicionário, né, você vai ver várias explicações, mas a que eu selecionei para trazer melhor entendimento para nós, né, explica a maldição como consequências ruins, desgraça, catástrofe. Então, resumindo, uma pessoa que está debaixo de maldição ali, ela está em maus lençóis. A vida dela, seja em todas as áreas, ou seja, em algumas áreas, ali não está legal. Precisava que colocasse o reloginho ali, o tempo, para mim. Não está funcionando? Ah, tá. Obrigado. Então, uma pessoa que se encontra debaixo de maldição, a vida dela, basicamente, não está legal em algumas áreas, em algum setor, em algum trecho. Então, isso é maldição. Agora, uma outra resposta que eu quero dar, ou uma outra pergunta que nós devemos fazer é: ela ainda existe? Maldição ainda existe nos tempos de hoje? Nós sabemos que alguém que está debaixo de maldição é alguém que está vivendo uma circunstância ruim em alguma área da vida dela, mas nós precisamos saber se ainda existe maldição. E para isso nós vamos agora à luz da palavra, lá em Apocalipse 22:3. Se você puder abrir aí a sua Bíblia. Não tem ninguém no slide, irmãos? Assustei agora. O Mateus está na mesa, está no slide, está orando. Vamos lá. Mas é bom aí que você abra a sua Bíblia também. Então, Apocalipse 22:3. Você sabe que ali o capítulo 22 de Apocalipse é o último capítulo ali da Bíblia, onde João tem a revelação, né, do Apocalipse. E ali, em determinado momento, ele já vê a Nova Jerusalém. E ali ele cita no versículo 3, ele fala assim: e nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono, nela que ele está falando aqui é na Cidade Santa, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o adorarão. Amém? Então, para responder se maldição ainda existe, nós pegamos esse texto de João, ao qual ele tem uma visão de lá do futuro, quando tudo já tem sido consumado, Jesus já venceu o diabo, o inferno e tudo mais, e aí sim ele fala que não haverá mais maldição. Ou seja, baseado nesse texto e em tantos outros que nós podemos encontrar, dá-se a entender que ainda nos tempos de hoje ainda existe maldição. Então a visão de João em Apocalipse revela um período futuro, em que não haverá mais maldição. E enquanto isso não aconteceu, corre o risco sim, ou melhor, ainda existe maldição. Agora nós vamos chegar lá. É possível, será, um crente ou uma pessoa viver debaixo de maldição? Eu quero ainda ir um pouquinho mais profundo. Eu quero desmistificar o que é maldição. Porque quando se fala de maldição ainda, que eu expliquei no primeiro texto acima, no dicionário, muito do conhecimento, às vezes, que nós temos de maldição é alguma coisa muito rasa. Por exemplo, o nosso folclore brasileiro, ele fala de várias circunstâncias sobre uma maldição, não é verdade? Eu não sei hoje se nas escolas ainda ensinam sobre folclore.
Alguma coisa assim, ensina? Então, tudo é baseado em maldição, né? O saci é baseado numa maldição que ocorreu. A mula sem cabeça é uma maldição. O lobisomem é uma maldição. E tem lá Vitória Régia, uma maldição. E quando você olha essas maldições, são todas maldições inquebráveis, né? Ou seja, aquele que está debaixo daquela maldição, ele é condicionado a viver o resto da sua vida debaixo daquela maldição. Então, por isso, para nós, culturalmente, talvez seja tão difícil entender que um crente ou qualquer outro tipo de ser humano possa viver debaixo de uma maldição. Por quê? Porque parece algo imutável, inquebrável. Né? Não sei qual a história que vocês conhecem ali sobre o saci. A minha avó falava que se você não se batizasse a criança, e aí ela morresse antes do batismo, ali, né, na época do catolicismo, né, que eu vinha, né, junto com outras religiões, mais para frente eu falo um pouco disso. Então a criança ela ia morrer e ela ia virar saci. Era uma maldição. Olha só que culturalmente o que era impregnado na minha cabeça e na cabeça dos meus familiares. Então o saci vinha em decorrência de uma maldição ali. Eu não sei qual a história que vocês sabem de maldição, mas enfim, talvez por conta disso a gente tenha tanta dificuldade em entender. Ou também a gente vai nos filmes, né? Os filmes de terror que tem toda aquela maldição. Aí a gente entrega um pouco a idade. Aí lá nos filmes do Jason, que era sexta-feira, 13, e é amaldiçoado. E o cara morre e ele volta. E ele morre. E quando você pensa que acabou o filme, né? Passa não sei quantos anos, volta outro filme do Jason, a maldição. E a maldição da Serra Elétrica, a maldição do Fred Krueger. Então aquilo era inquebrável, encerrável. Então para nós, talvez seja um pouco difícil de aceitar e entender essa questão da maldição. Mas a maldição bíblica não é essa que nós temos como costume de entender ou acreditar. Né? Veja, a maldição relatada na Bíblia não é como das maldições contadas nos folclores. Veja em Deuteronômio 11, 26 ao 28. Em Deuteronômio 11, 26, 28. Vai falar assim. Se você abriu, diz amém. Deus, depois dele direcionar todo o povo, ele chega num momento em Deuteronômio e ele começa a entregar as leis. E aqui é um dado momento que ele vai falar sobre maldições e bênçãos. E ele fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. No verso 27, a bênção se cumprirá, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. No verso 28, a maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então a maldição, irmãos, basicamente está condicionada a uma legalidade que você pode dar. A maldição basicamente está condicionada ao pecado. Quem aqui peca, levanta a mão. Quem não levantou a mão pode orar por mim depois, tá? Irmãos, todos nós, independente de nascidos de novo ou não, estamos condicionados a pecar. E se nós estamos condicionados a pecar, nós estamos suscetíveis à maldição, sim. Mas é importante você entender que essa maldição, e eu vou explicar um pouquinho lá na frente, ela vai se instalar na vida de um crente, sim, em decorrência de pecados sem arrependimento. A verdade é, irmãos, que tem crente brincando com o pecado. Tem crente brincando com o pecado, achando que não tem consequências, seja elas naturais ou espirituais. Todo pecado não confessado, todo pecado, toda transgressão, ela é legalidade, ela é uma porta de acesso espiritual para demônios entrarem dentro da sua vida. E assim como Deus não faz acepção de pessoas, o demônio também não escolhe. Ele não escolhe se você é bonzinho, se você é isso, não. Ele entra pelas portas que você dá acesso. E quantos irmãos, quantos e quantos crentes que você vê dentro da igreja, eles são uma bênção, mas irmãos, a sua vida interior, em alguma área você não conhece. Então é importante você entender, agora que você entendeu o que é maldição, se ela ainda existe, o que ela significa,
É importante você obter a primeira resposta que eu fiz. Se era possível alguém ou um cristão estar debaixo de maldição, a resposta é, baseado na palavra e baseado em tudo que eu falei, né, a princípio, sim, a resposta é sim. Se você ainda é um crente, mas ainda assim você cultiva um pecado de estimação dentro da sua vida e não há arrependimento, você corre o risco, ou você pode já estar debaixo de maldição. E isso é muito sério, e eu sei que assim parece muito forte. Eu receber isso, imagine que absurdo. Mas conforme nós fomos no decorrer da mensagem, ouvindo a palavra, você vai entender, e eu quero que você abra o seu coração para isso. Então entenda que o cristão, ainda que leve uma vida com pecados, um cristão que ainda leva uma vida com pecados ocultos, ou sem arrependimento, dá legalidade a demônios. O pecado é um alimento para demônios, e cada tipo de pecado vai acarretar uma passagem espiritual para demônios específicos atuarem. Agora aqui eu vou falar um pouquinho de algo que eu tenho um certo conhecimento de causa. Por quê? Porque eu venho de uma família qual não tinha uma religião específica, né? Então a minha família veio de uma família pagã, e aos poucos, já na infância, bem criança mesmo, eu conheci ali os terreiros de Umbanda, Quimbanda, e frequentei todo tipo de local em que essa questão espiritual era muito forte. Então, o espiritismo, o kardecismo, terreiros de Umbanda, né, eu aprendi algumas coisas no decorrer do tempo, ler baralho, tarô, cartas, enfim, todo tipo de questão espiritual nesse aspecto, eu me envolvi. E dentro dos terreiros de Umbanda, né, hoje a gente não pode nomear muito, nem falar muito, tem que tomar muito cuidado, mas eu pude entender lá, existe uma hierarquia em que cada entidade específica, ela age em determinada vida, de determinada situação da pessoa, de acordo com cada pecado, vamos falar assim, vamos trazer assim. Ou seja, o pecado do adultério. O pecado do adultério vai existir determinada entidade, determinado demônio específico, que age dentro daquela família, ou dentro daquela pessoa que está praticando aquele pecado. E ali ela está abrindo uma legalidade para que esse demônio específico entre dentro da casa, dentro da família. Éder, mas eu não adultero. Aqui eu coloquei o adultério como uma relação sexual entre pessoas casadas, praticadas fora do casamento. Mas quando Jesus fala sobre adulterar, ele vai muito mais longe. Ele fala, se o teu olho, se você olhar com olhar impuro, com intenções impuras, você já adulterou no seu coração, você já pecou. Então, ainda que você não cometa o ato, mas se no seu coração já há intenção, você já está abrindo portas para que específicos demônios entrem dentro da sua vida. Por isso que é importante cortar o mal pela raiz. Quando você começa a ter percepções que você tem uma tendência a isso, você deve cortar logo de antemão. Éder, mas eu não olho, mas eu não pratico, não tenho essa prática. Mas e conversas externas que você tem no seu celular? E aquela pessoa do seu trabalho, aquela secretária, ou aquele cara lá do seu trabalho, que ele é cheio de gracinha, cheio de conversinha, né, será que seu esposo ou a sua esposa aceitaria se ele visse com os olhos ali como que você se relaciona com aquela pessoa? Essas são entradas que você dá para o diabo. Esses são acessos que você dá. Né, no livro de consolidação, lá tem todo o processo de como antes chegar à queda do pecado. Então, o adultério, ele dá legalidade a determinado demônio. Irmãos, como eu falei, eu não vou citar nomes, mas não é qualquer demoninho, não. Então, muito cuidado, não fique brincando com o pecado. Provérbios 6:26 fala assim: assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Ou seja, pecado tem consequências, seja elas de ordem espiritual ou seja de ordem natural. Eu vou começar a citar alguns pecados aqui, para você entender. Porque talvez você fale assim, não, eu não tenho esse problema de maldição, eu não tenho essa situação. E no final você vai ver que há pecados que até mesmo, talvez você cometa e você nem se aperceba. Um outro pecado seríssimo, esses pecados que eu estou falando são pecados que nós cometemos no próprio corpo.
que é fornicação, a relação sexual entre pessoas solteiras. Sabe que Deus orienta que primeiro você se case para depois você ter o ato sexual. Mas o que nós temos visto para o mundo lá fora é normal, o ato sexual, sem ter nenhum comprometimento, sem ser com o seu cônjuge. Jovens da igreja, muito cuidado. Por quê? Porque o ato sexual, você cria ali laços de alma. E espiritualmente ali, há algo acontecendo, você está criando laços de alma. E você nunca sabe se você pratica com qualquer pessoa, quando lá no mundo pratica com qualquer pessoa, você nunca sabe a condição espiritual do outro. Quando você se deita com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, e não há adultério no meio também, é uma relação santa. Então ali, vocês estão tendo laços de alma, e espiritualmente também há uma conexão. Agora imagine você está praticando ato sexual com alguém que você não conhece. Você não sabe espiritualmente como que aquela pessoa está. Você não sabe se na vida dela ela carrega algum demônio, ou alguma entidade, algum espírito ali que afeta a alma dela a tal ponto que você também está dando legalidade para fazer o mesmo com você. Então por isso que nós vemos muito lá fora, para eles não é espiritual, mas para nós que temos essa revelação entendemos. Por isso que nós vemos muito lá fora jovens destruídos emocionalmente. Meninas que se entregam antes do tempo, e depois bate aquela crise, são abandonados. Mas é porque foi largado. Não, criou-se laços de alma, e aí ela não se satisfaz porque um abandonou, vai precisar se casar em algum momento. Aí vai buscar essa satisfação no outro, aí se entrega novamente, cria um laço de alma, não sabe como que está a condição espiritual daquele outro também, e assim vai, criando laços de alma e abrindo uma brecha gigantesca para que demônios ajam na vida dela, ou dele no caso. Então cuidado, você jovem que está aqui, eu sei, vive às vezes sendo tentado nesse aspecto, cuidado. Você não sabe a condição espiritual do outro. Uma que isso é um pecado, e pecado dá legalidade para demônios, e demônios dão legalidade para que uma maldição se instale na sua vida. A prostituição também, que é o sexo praticado por pessoas com a finalidade de adquirir algo em troca. Mas isso eu não faço. Toda vez que você praticar relação sexual, seja por dinheiro, seja por qualquer outra coisa em troca, você está se prostituindo. Eu sou casado, eu não faço isso. Se você se nega ao seu esposo porque ele não te deu o cartão de crédito, aí você fala, não, hoje não tem. Hoje não, semana não. Você está vendendo seu corpo à troca de um cartão de crédito. Se você fizer isso para mim, aí sim você vai ter. Isso é prostituição. Isso serve para o homem e para a mulher. Lá em 1 Coríntios, fala assim, 1 Coríntios 6,18, perdão. Fala assim, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios 6,18. Então você percebe que esses pecados, tanto sexuais, mas o pecado que atinge e afeta o nosso corpo, ele é muito sério. E sempre lembre-se que ele sempre vai dar legalidade a espíritos específicos para atuar na sua vida. Outro tipo de pecado, mentiras. Insubmissão, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu meditava sobre essa questão da insubmissão, porque afeta um pouquinho mais as mulheres. Por que afeta nesse aspecto, quando se fala de insubmissão? Porque a palavra do Senhor ensina que a mulher deve ser submissa ao marido. E ouvir isso nos dias de hoje, parece uma ofensa. Principalmente no mundo lá fora. E eu fiquei meditando, irmãos, da onde você acha que vem essa questão do feminismo que está tão aparente, tão vista hoje? Irmãos, isso não é comum. Um espírito implantado dentro da mente das mulheres, ao qual a base é meu corpo, minhas regras, não preciso de homens,
né, e atingir, denegrir a imagem do homem, né? Eu estou falando aqui de uma maneira mais, vamos dizer, grossa, assim, né? Mas, basicamente, quando você olha, a tendência é isso. Então, parece que nós, homens, somos insignificantes, né? E é um espírito maligno que vai colocando na cabeça da mulher que ela não precisa do homem. Quando Deus criou a família, homem, mulher e filhos. E quando uma mulher cristã entra dentro da igreja e ela vem com esses pensamentos de lá de fora, quebrar esse sofisma, quebrar esse paradigma, é muito difícil. Por isso que eu estou falando. Gera o quê? Gera uma maldição. Porque se a esposa insubmissa, imagine o filho, as filhas olhando ali, vai gerar uma insubmissão. Mas insubmissão onde? Lembre-se que há um espírito específico que age. A tendência é que os filhos sejam insubmissos dentro do trabalho é o mesmo. Os filhos sejam insubmissos com os pais, a tendência é que acarrete nisso. A tendência é que aquela mesma pessoa que é insubmissa dentro da casa, dentro da família, o mesmo espírito vai afetar ela dentro de qualquer outro ambiente. Ministerialmente ela não consegue ser submissa. Dentro do trabalho com os patrões não consegue ser submissa, respeitar regras. Então parece uma coisa pequena, mas não é. A submissão da esposa, da mulher dentro de casa com o marido vai significar algo para a família. Agora, se ela não compreender isso, pode gerar uma maldição através dos familiares. Quem está compreendendo diz amém. Mas vamos lá. O mesmo ocorre com vícios. O homossexualismo, o lesbianismo, que hoje, dentro das igrejas, também está parecendo que nós estamos tendo que nos calar mediante a pecado. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. De acordo com a palavra de Deus, é pecado e acabou. E eu fico com a palavra de Deus. Eu amo o pecador, mas eu abomino a prática do pecado. É errado e ponto. E segundo a palavra do Senhor, traz maldição e ponto. E não há discussão. Isso não quer dizer que eu não ame o irmão ou a irmã ou a pessoa lá fora que tem essas tendências ou que pratica. Mas é pecado e ponto. A palavra, ela é a última. E é pecado e ponto. E eu estou vindo aqui para dizer que é pecado, confirmar que é pecado, e além de dizer que é pecado, dizer aos irmãos e à igreja que pode trazer maldição sobre a vida da pessoa. Então agora que você entendeu sobre maldição, e o que atrai, o que acarreta a maldição sobre a vida de uma pessoa, a base de tudo é o pecado, irmãos. Não tem como. Se você escolhe, mesmo como cristão, depois de nascer de novo, ainda cultivar algumas atitudes e ter alguns pecados dentro da sua vida, não tem como. Você vai acarretar e dar legalidade a demônios. E se você dá legalidade a demônios, você vai dar brecha para que esteja maldições na sua vida, seja você percebendo ou não. Pode ser que em momentos você perceba. E pode ser que não. Pode ser que você ache que é algo normal da sua vida. Mas de acordo com a mensagem aqui, você vai começar a detectar algumas circunstâncias, situações, que eu creio que Deus vai dar revelação para você, e vão ser quebradas em nome de Jesus. Eu falava sobre o pecado acima, sobre homossexualismo, vícios, irmãos. Me assusta saber que tem irmãos, com todo amor e carinho assim, que acham normal fumar um cigarro. Tem gente. Tem crente que está achando que a legalização das drogas é algo benéfico e que é normal fumar um cigarro de maconha. Então a que ponto nós estamos chegando? É pecado, é errado, é abominação aos olhos do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns tipos de maldição. Que agora que você compreendeu como a maldição se instala na vida de alguém, e que é possível sim, se você não zelar, ela entrar na sua vida também. Quero falar sobre maldição hereditária. Também vou quebrar alguns paradigmas que as pessoas têm com relação à maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Então, maldição hereditária instala-se a partir de pais e antepassados que deram legalidade para demônios agirem sobre suas famílias.
Vou dar um exemplo, através da vida de algum irmão aqui. Eu vou escolher o Léo. O que é uma maldição hereditária? Imaginamos que o Léo tem o pai do Léo e o vô do Léo. Então o vô do Léo, ele pecava. Ele praticava o ato do adultério. Então ele traía a avó do Léo ali. Ele amava a avó do Léo. Ele gostava, mas ele adulterava. O pai do Léo cresceu vendo tudo aquilo dentro daquele ambiente. Ele cresceu vendo o pecado do vô do Léo. E automaticamente, em um dado momento, ele cresceu e ele teve uma esposa. Lembre-se que o vô do Léo deu legalidade a um demônio específico agir ali na vida da família. O pai do Léo, vendo aquele pecado, também teve a oportunidade de fazer uma escolha. E o pai do Léo, um dia sai da casa do vô do Léo, se casa, e aquele demônio continua agindo na vida do vô do Léo. Aí o vô do Léo tem uma certa idade, já viu aqueles velhos, não tem uns velhos safados que falam? Uns velhos sem vergonha? Não tem. E o vô do Léo, não é o caso, tá gente? Eu nem conheço o vô do Léo, mas eu estou exemplificando, simplificando aqui. E o vô do Léo continua lá com a safadeza, com aquele mesmo... Então aquele demônio continua lá atuando na vida do vô do Léo. E o pai do Léo se casa, se muda de casa, não tem mais contato com esse tipo de contato, né? Com o vô do Léo. Mas ele começa a reproduzir aquele pecado que ele viu no pai dele, ou seja, no vô do Léo. O demônio saiu de lá do vô do Léo para vir? Não. O demônio, irmãos, existe uma hierarquia, existe um exército que age em cada área, como eu falei. Um outro demônio que também age nessa mesma área, ele agora se instalou na família do pai do Léo. E o vô do Léo continua lá com o outro. O demônio, ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todo lugar ao mesmo momento. Então aquele que agia na vida do vô do Léo continua lá. Agora, o pecado reproduzido do pai do Léo deu legalidade a um demônio que age na mesma área, atua na mesma área. E ele se instala ali agora, na família do pai do Léo, no casamento. E aí, o pai do Léo reproduz o pecado e dá legalidade, e a maldição continua. Essa é a maldição hereditária. E ela pode continuar através da vida do Léo. Só que aí, veja a importância do evangelho. O Léo ali, os 8 anos de idade dele, ele conhece uma célula Kids. E ali, através da célula Kids, uma tia leva ele, e ali ele começa a entender o que é o pecado. E ali ele é ministrado. E ainda que quando ele volte para a casa dele, há uma liberdade de um determinado demônio agindo dentro do casamento, dentro dos pais. Mas toda vez que ele volta para casa, ele volta com cobertura espiritual. Por quê? Porque tem uma tia orando por ele. Porque agora ele está debaixo de uma igreja. Porque agora ele aceitou Jesus, entregou o seu coração. E ali agora ele começa a ter conhecimento do pecado. E aí chega um certo tempo, o Léo se torna adulto. E ele conhece uma senhora, uma bela dama, uma senhorita na época, e ele se casa. Dentro da igreja ele passa pelos jovens, né, e ele se casa com a senhora Vanessa. E ali, um dia o Léo escolheu não seguir o mesmo pecado que o pai e o avô seguiram. E ali é quebrada uma maldição hereditária. O demônio não tem mais legalidade dentro daquela família. Irmãos, uma coisa errada que se pensava é, porque o meu pai pecou, eu vou ser julgado pelo pecado do meu pai. Não, você só vai ser julgado, você só vai ser repreendido, você só vai ser corrigido, se você escolher cometer o mesmo pecado que os seus pais vêm cometendo. A maldição hereditária, ela só se instala se você der continuidade ao pecado. Se você abrir lá em Jeremias 31, olha o que fala. O profeta fala assim: naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embutaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Cada um será castigado pelo seu pecado. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Pode parar aí. Era um ditado que tinha lá em Israel. Ou seja, os pais pecavam e os filhos que pagavam. O profeta está dizendo aí, não será assim.
E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quando fala iniquidade, está falando do pecado. Então Deus vai continuar visitando se continuar havendo pecado. Então, quebra esse paradigma que você tem, às vezes, na sua mente, de maldição hereditária. Meu pai pecou lá atrás e hoje tem um demônio aqui na minha vida. Só tem se você dá legalidade. Deu para entender? Amém? Vocês estão assustados? Não? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus não nos pune pelos pecados dos nossos pais. Mas esses pecados terão consequências se nós os reproduzirmos. Se você reproduzir aquilo que você viu seu pai, a sua mãe fazendo de errado, é fato que a sua família vai se instalar uma maldição da mesma maneira que tinha nas gerações antepassadas. Porque demônio se instala onde tem pecado. E isso, eu dei o exemplo apenas do adultério, você pode ver isso com relação a vícios, quantos aí que viram seus pais crescerem no alcoolismo, e de repente você reproduziu aquilo. Mas a todo momento a gente sempre teve escolha em não reproduzir o que os nossos pais reproduziram. Se a gente não houvesse reproduzido, estaria alicerçado uma maldição. Mas aprove a Deus a gente deixar de reproduzir, ou depois que nós conhecemos a Cristo, e glória a Deus, Ele nos libertou da força do pecado. Glória a Deus por isso. Amém, aleluia. Existe um outro tipo de maldição, que é a maldição voluntária. O que é essa maldição voluntária? É quando o próprio indivíduo peca, consciente ou não, e ele atrai demônios e maldição para si. É o pecado consciente, então você vai lá, você peca. É bom lembrar que eu estou falando tanto para crentes como não crentes, porque essa maldição ela se instala em decorrer do pecado que não tem arrependimento. Isso pode acontecer tanto com crente quanto com os que estão lá fora. Então, o adultério, prostituição, consagrar-se a demônios, por exemplo. Nossa, Éder, mas tem gente que faz isso? Tem. Eu fui um bobo que fiz isso no tempo da minha ignorância. Às vezes sabendo ou não. Por que eu falo sabendo ou não? Porque eu também acreditava que Deus estava nesses lugares onde eu estava. Então eu acreditava que, nessa coisa que muita gente fala hoje. Deus é amor, fala muito. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então, por conta disso, inconscientemente, eu estava cometendo um pecado e dando legalidade ao diabo. E isso instala uma maldição na minha vida. Instalou na época. Então, essa é a maldição voluntária, quando você próprio atrai para você. O que é tem também a maldição involuntária. O que é a maldição involuntária? Quando os pais ou autoridades de uma criança consagram ela a deuses pagãos, ou consagram elas a demônios mesmo. A criança ela não tem culpa, mas ela está sendo ali consagrada. Ela está sendo entregue a algo que ela não queria. E infelizmente, e espiritualmente, acarreta sim sequelas, acarreta sim situações na vida daquela criança. E por isso que é a importância do evangelho, irmãos. E por isso a importância das tias do Kids. Se elas pudessem aqui contar testemunho do que acontece, tanto nos encontros que fazemos, nas células Kids, quantos processos de libertação já assistimos, quantos testemunhos de crianças sofrendo com circunstâncias com relação aos pais. E elas não têm culpa nenhuma. Por quê? Porque foram entregues através da autoridade dos pais. Por isso que quando nós não batizamos, quando bebê, mas nós trazemos os pais aqui e temos todo um ato para mostrar diante dos céus, da terra, da igreja, que aqueles pais estão se responsabilizando em pregar o evangelho e ensinar aquela criança de acordo com a palavra. Quantos estão entendendo? Existe também a maldição familiar. Nós podemos ver isso acontecendo muito com o rei Davi, O rei Davi, depois que ele pecou lá com Jetseba, você nota, está lá em 2 Samuel, nos capítulos 12, do 9 ao 15, eu vou resumir, mas o profeta Natan chama aquele homem e começa a dar uma porção de detalhes daquilo que aconteceu. Se quiser deixar o slide aí.
2 Samuel 12. E você pode anotar na sua Bíblia. Quando nós acompanhamos esse texto, você vai ver o profeta Natan chamando a atenção do rei Davi, e Deus dando uma série de lições a Davi, anunciando aquilo que acarretaria por conta dos pecados de Davi. Davi teve um governo onde houve muito sangue, houve muita sangria pelo exército de Davi, né, das cidades em que ele conquistou, mas acima de tudo também o pecado que ele cometeu com Betseba, né, o adultério, aquilo desencadeou uma maldição familiar. E quando você segue, né, você começa a ler, eu deixei o texto aqui só para você anotar, mas quando você vê o que aconteceu com Davi, você vê que desencadeou uma maldição em toda a família. Sabe, irmãos, imagino eu que ali não foi um simples demônio do adultério que agiu na vida daquele homem. Lembre-se que Davi era um rei. Davi tinha uma certa patente. E existe uma hierarquia entre demônios. E eu imagino que ali naquele ambiente, ali na vida de Davi, um demônio que agiu não foi qualquer demôniozinho, não. É alguém de uma alta patente hierárquica também que defasou ali a vida de Davi e até certo ponto, mesmo com arrependimento, né? Davi se arrependeu, né? Se a gente for analisar, se arrependeu porque o profeta confrontou ele. Porque se o profeta não tivesse confrontado, ele ficaria bem quietinho. Imagino eu. Mas ali estava tudo preparado para que desse certo, né? Davi fizesse tudo às escondidas. E depois, quando o profeta confronta ele, e você vê a história de Davi, o que desencadeou. E agora, então essa é a maldição familiar. Prejudicou toda a família de Davi por conta de um ato, uma legalidade em que ele deu, o que para mim chega a ser um principado ali que agiu na vida daquele rei, né? Afinal, ele era uma figura extremamente importante ali para Israel. E um outro tipo de maldição são maldições provenientes de traumas e palavras. E eu queria que você se atentasse especificamente a essa. Porque para mim eu imagino que seja uma das mais complicadas. E eu vou explicar o porquê. Maldições provenientes de palavras são aquelas que mexem com a nossa alma, e elas dão legalidade a demônios, e muitas vezes são imperceptíveis. Muitas vezes você está debaixo dela e você não percebe. Vou fazer aqui contar uma história assim, você vai conseguir se identificar um pouco. Imagine você, quando era criança, eu não sei, hoje não tem muito, né? Imagino. Mas alguém aí já deve ter tido um tio, um vô meio rico, que tinha um sítio, alguma coisa, algum parente da família, ou alguém que é amigo de amigo de amigo, convidava você para ir no sítio. Que beleza que era, né? Então você ia no sítio, nós, né, como diz, molecão da cidade, meninona da cidade, tem gente que não, já crescia no sítio. Enfim, e aí você é convidado, e você vai nesse ambiente, nesse lugar, quando você chega lá, a primeira coisa, você vai para aquela aventura lá no meio do mato, né? Então você sai para a aventura do meio do mato, e você anda por vários caminhos, e você só adquire hematomas, né? Viu o povo da cidade andar no sítio, um molecão, meninão novo? Então você adquire hematomas ali. E você pisa no galho, e fura o pé, e você se corta naqueles espinhos. E fora os insetos que você traz de volta. Piolho, gente, pega piolho no sítio, pega, olha, quem nunca... Tem aqueles macaquinhos, eles dão piolho, gente, uns piolinhos pititico assim. Macaquinho, e piolho de galinha, e, sei lá, berne. Tô trazendo a memória aí, né, irmãos? Então tem um monte de coisa. E fora na roupa que gruda aquele picão, aqueles carrapicho, aqueles negócios todos, aí você volta para sua casa todo marcado. Volta para o sítio todo marcado. E o que acontece quando você chega? Né, gente que era criança lá. Aí a mãe ou o pai, geralmente a mãe, né? O pai nessas horas corre. Aí a mãe começa a limpeza, né?
Então ela olha lá, tem uma cicatriz aqui, e olha a cabeça cheia de piolho, e aí ela começa a tirar lá os carrapichos, que eu não sei como é que é o nome daqueles negocinho que gruda. Tem o picão, né, que é aquele preto, que aquilo é do inferno, parece que gruda e lava a roupa e não sai, e demora para sair. Então aquilo que é visível ali, a mãe vai limpando, vai tirando. Só que não são todas as coisas que são visíveis ali. Né? Como eu falei, o picão mesmo ele fica na roupa e depois de algumas lavagens ele sai. Né? O piolho, irmãos, não é ali na hora não. Aquele piolho do macaquinho, então, o de galinha, quando você descobre, já tem meses que você foi no sítio. Né? Então os parasitas ali se instalam, mas tem um que eu acho que é o mais terrível de todos, e vocês vão concordar. Alguém lembra? No meio do mato, aquele bichinho, não? É o carrapato. Aquele, meu amigo, ele se instala em lugares que a criança ela não está nem aí. Criança, o banho dela você sabe como é que é. E ele se instala em lugares que a mãe, e às vezes a própria criança nem detecta. E enquanto ela está ali, ela está sugando, ele está ali, ele está sugando o sangue e está instalado ali. Irmãos, e tem alguns... Por que eu contei essa história? Porque tem alguns demônios que são assim na nossa vida. E eu falo especificamente sobre demônios que agem por conta da rejeição, por conta do abuso sexual, por conta da violência, acidentes, abandono, falta de amor. Esses demônios, eles agem na alma. Por que eu falo assim que eles são imperceptíveis às vezes? Porque eu também vivi experiências semelhantes a isso. E eu fui detectar esse tipo de demônio na minha vida, mesmo depois de convertido, mesmo depois de estando, mesmo depois de subindo no púlpito e pregando. Eu pude identificar que havia alguma coisa errada comigo. Eu tinha uma certa dificuldade em relacionamento. Por quê? Por conta de crises, de situações que eu sofri na minha vida. Né? Mas quando eu cheguei dentro da igreja, Deus fez comigo como aquela mãe do sítio. Ele foi me limpando e tirou os carrapichos. E tirou tudo, e foi tirando aquilo que era mais explícito. Né? Os pecados de consagração, por conta de eu ter vindo de uma religião diferente, por conta de tudo que eu pratiquei, né? Coisas pesadas, né, que eu passei, que eu não compartilhei, assim, ficaram dentro, né, e aquilo criou uma ferida, mas Deus curou. Então tudo aquilo Deus foi limpando. Por quê? Porque era muito externo, era visível ver que eu tinha problema. Era notável. As pessoas olhavam para mim quando eu cheguei na igreja, era notável que eu tinha problema espiritual, que eu tinha problema. Aí foi passando o tempo, o povo tinha medo de mim, não sei porquê. Mas foi passando-se o tempo, irmãos, Deus foi arrancando aquilo. E junto com aquilo, o meu caráter foi sendo remoldado. Né? E as pessoas começaram a parar de ter medo de mim. Menos um pouco. E começou a aproximação. Mas ainda assim havia resquícios. Quando eu achei que eu tinha sido liberto completamente, eu notei que tinha uma coisa que me incomodava. E eu sempre falava que aquilo era por conta da minha personalidade. Era porque eu era assim, eu era daquele jeito. Eu continuava com dificuldade de relacionamento. Eu não gostava muito dessa questão de estar junto. Não era uma prática minha. E eu comecei a ficar indignado, porque eu olhava uns outros irmãos, né? E os irmãos se abraçavam. E abraçavam os outros irmãos e tudo mais. E ninguém me abraçava. E eu fiquei indignado com isso. Porque para mim as pessoas não gostavam de mim. E daí eu comecei a identificar. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E eu identifiquei aquilo, eu falei, não, o problema não são as pessoas, o problema sou eu. Eu estou criando alguma barreira dentro da minha vida, por conta de alguma situação. Na verdade, Deus me trouxe essa luz. Foi dentro do meu próprio trabalho. Por quê? Porque eu comecei a avançar ministerialmente, e eu comecei a crescer também dentro do meu trabalho, e eu comecei a crescer, ou seja, aquilo que o pastor fala, quanto mais você vai subindo de nível, mais visto você é. Então, enfim... E eu comecei a notar que eu travei. E eu comecei a notar que esse travamento foi justamente por conta disso. E aí eu tive que chegar diante do Senhor. Eu tive que olhar e falar assim, Senhor, eu tenho um problema. E eu notei que havia um desses carrapatinhos escondidos. Por quê? Porque a intenção desse tipo de demônio não é se manifestar de uma forma estrondosa. Ele não faz questão.
Na minha cabeça, aquele demônio, ele colocava na minha cabeça que aquilo era da minha personalidade. Mas só que como pode ser algo da minha personalidade se me machucava tanto? Se começou a me machucar a ponto de eu não avançar mais ministerialmente nem no meu trabalho. E eu comecei a chegar diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu tenho algo aqui que precisa ser curado. Acho que ficou um carrapichinho aí, o Senhor precisa tirar. E foi quando eu cheguei diante do Senhor, havia uma maldição em mim. Olha que complicado, irmãos. Eu subia no púlpito pregar e eu estava debaixo de uma maldição imperceptível. Éder, mas que legalidade você dava? Que pecado havia na sua vida? Aí o irmão fica assustado. Havia o pecado da soberba, da presunção. Porque eu achava que eu dava conta sozinho. Porque eu achava que aquilo era natural. Então eu me acostumei as pessoas a não me tratarem da maneira que eu queria. E eu absolvi aquilo presunçosamente. Eu aceitava aquilo. Mas só que depois eu entendi, não faz parte do meu caráter. Não faz parte, porque meu caráter é semelhante ao de Cristo. Eu sou imagem e semelhança dele. Eu vou ser moldado segundo ele. Então eu tenho que ser manso segundo ele é. Eu tenho que ser amável segundo ele é. E aquilo, irmãos, sabe, abriu uma luz. E eu cheguei diante do Senhor. E o Senhor me curou daquilo. Não só me curou interiormente, mas como aquele carrapicho, que era pouco. E aquilo ia afetar a minha vida inteira. Por quê? Porque às vezes eu estava prestes a fechar algo grande. No meu trabalho era necessário que eu me relacionasse com pessoas de uma maneira diferente. E aquela ferida, aquele carrapichinho lá, não deixava. Se eu não tivesse abrido minha boca diante do Senhor e falado, Senhor, há algo errado aqui. Talvez eu não estaria experimentando o que eu experimento hoje, ministerialmente, e o que eu experimento hoje dentro do meu trabalho. Então, por isso eu falo, esse tipo de demônio, que ele atua na nossa alma, e ele faz com que a gente pense que esse tipo de comportamento que eu tenho é normal. Não, isso, eu já passei pelo encontro, Deus me curou, eu já vim na oração de libertação, eu já fiz tudo. Esse comportamento eu vou levar para o resto da minha vida. Irmãos, não sei, mas eu oriento você a orar como eu fiz. Eu creio que se isso está te impedindo de avançar, não é bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, quando eu vejo algo que trava a vida de alguém, eu não posso dizer que aquilo é aquilo que Jesus quer para ela. Então, esse tipo de demônio, que às vezes você teve uma situação lá, você foi abusado, abusada, e aí você tem essa reação, né, que seria inatural, como eu tive, você fica inseguro. Minha segurança era com relação ao abandono, então você fica inseguro. Se coisas lá atrás te deixaram desconfiado de pessoas, você não consegue mais, e hoje você não consegue ter mais relacionamentos, você fala, não, isso é natural, é porque é minha característica. Irmãos, vai orar, vai se perguntar se não tem um carrapicho escondido, assim como tinha comigo. Eu estou sendo transparente com os irmãos, eu já subia no púlpito pregar, eu já fazia, mas eu não detectava isso, até que o Senhor me curou. E hoje, como o Carlão iniciou o culto, é manhã de cura, irmãos, é manhã de libertação, é manhã de você cessar e cancelar tudo isso, sabe? Não deixar que o diabo fale sobre a sua mente. Isso é uma característica sua. Não, a característica que nós temos é a de Cristo, é a imagem e semelhança dele, amém? Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Aleluia! Jesus transformou-nos. Agora, o lado bom de tudo isso, que eu estou falando bastante coisa ruim, mas existe o lado bom. O lado bom é que nós não precisamos viver debaixo da maldição. Ainda que ela exista hoje, nós não precisamos viver debaixo de uma maldição. Em Deuteronômio 11, 26, o Senhor fala assim para aquele povo: eis que hoje te ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Ou seja, Deus colocou diante deles. Agora a escolha era totalmente deles. E em Gálatas 13, 3, que é o texto-chave, que eu queria que você lesse. Pode abrir aí, Gálatas 13, 3. Perdão, Gálatas 3, 13. Eu inverti.
Talvez você vai ler esse texto, você vai falar, nossa, Éder, você falou que a gente ainda pode viver debaixo de maldição, mas olha o que está dizendo o texto aqui. Vamos ler o texto juntos? Fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas se Jesus me resgatou da maldição, como é que pode um crente viver debaixo de maldição? Lá em Romanos 6,22 também fala assim, que agora sendo libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem para a santificação. E o fim nesse caso é a vida eterna. Ou seja, assim como Jesus nos libertou, nos resgatou da maldição, como diz Gálatas 3,13, em Romanos 6,22 também diz que Ele nos livrou do poder do pecado. Agora deixa eu perguntar, como eu já perguntei, há alguém aqui que peca? Amém? Não é porque Jesus nos tirou do poder do pecado é que nós não vamos pecar. A escolha vai ser nossa. E não é porque o Senhor nos resgatou do poder da maldição que nós não estamos sujeitos a estar debaixo dela. O Senhor nos garantiu uma posição legal, um direito de escolha de não estarmos mais. Mas quando nós fazemos a escolha errada, o Senhor não tem como falar não vá. É uma escolha minha e sua. Estar debaixo da maldição é uma escolha minha e sua. Estar debaixo do pecado é uma escolha minha e sua. Então Jesus, através da cruz, nos garante vitória sobre toda e qualquer maldição, assim como no pecado. Mas nós precisamos viver essa realidade. Veja que poderoso, irmãos. Apesar de tudo isso, apesar do pecado, apesar da maldição, apesar de demônios poderem atuar às vezes na vida do crente ou do ímpio, Deus ainda nos dá a oportunidade de libertação. Deus ainda nos dá a oportunidade do resgate. Jesus alcançou isso por nós. E agora eu queria falar como nós encerramos isso, como encerrar esse processo. Talvez você está sentado aqui, você ficou ouvindo, e você detectou algo já de antemão dentro da sua vida. Falei assim, nossa, eu não tinha noção daquilo que eu estava fazendo, vem afetando minha família, e ainda eu não fui mais longe, que eu quero dizer, irmãos, o pecado, há uma responsabilidade para nós que somos pais, com relação aos nossos filhos. Essa questão da maldição hereditária é uma responsabilidade nossa com os nossos filhos. Precisa ser quebrada. Se você tinha alguma resistência com relação a esse tipo de ministração, com relação, sobre isso que nós estamos falando, quero que você ore aí, sentado aí, pegue todos esses textos que foram citados, e que você decida sair daqui hoje, livre de tudo que te prendia, assim como eu fiz. Então, encerrando, como que eu encerro toda a maldição? Como eu falei, Gálatas 3,13, ele nos respalda a dizer que podemos ser livres de qualquer maldição. Mas Deus não vai nos dar isso sem que a gente queira. Deus não vai libertar você de algo que nem você quer se libertar. Então, qual que são os passos? Eu não quero que você entenda isso como os passos para a libertação da maldição. Não, não é isso. São bases bíblicas para que você saia debaixo de uma prisão espiritual e seja liberto. Então, o primeiro ponto é identificar e trazer à luz o seu problema. Irmão, se você está com um problema e você quer solução, você precisa trazer à luz. Porque onde há luz não há trevas e vice-versa. Quando você trazer aquilo à luz, pronto, vai haver uma operação. Vai haver uma resposta de Deus, mas precisa se trazer à luz primeiro. Eu vou citando alguns textos base, não vai dar tempo de eu fazer isso direto, mas Provérbios 28:13 fala assim, que quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e a abandona alcançará misericórdia. Então o primeiro ponto é trazer à luz aquilo. O primeiro ponto é olhar dentro de si e falar assim, existe um pontinho aqui, existe um carrapichinho aqui, existe uma situação aqui. Esse é o primeiro ponto. Agora que detectou que tem um problema, que tem uma situação, que pode ser uma maldição, que pode ter um demônio ali influenciando, o segundo ponto é você detectar o pecado.
Reconhecer que há um pecado ali. E reconhecendo, arrepender-se desse pecado. E não transferir a culpa ou se vitimizar. Irmãos, por conta da cultura da minha família, dos meus pais, eu aprendi várias coisas que são contra os princípios bíblicos. Mas eu não posso chegar aqui hoje diante dos irmãos, tendo o conhecimento que eu tenho, tendo a revelação da palavra e dizer que o que eu vivi, tudo, é culpa dos meus pais. Não, quando eu conheci a verdade do Evangelho, Jesus ali já estava me falando, quebre o ciclo e mude de postura. Então eu não posso acusar os outros, eu não posso me fazer de vítima. Se você sofreu algo muito sério, muito grave, não se faça de vítima. Lance fora esse sentimento de vitimismo. E confesse. Um outro ponto que você precisa entender, é que imagine, irmãos, às vezes, o diabo se instalou dentro de uma família durante tanto tempo, que imagine quando você toma ciência daquilo e você decide mudar de vida. Irmãos, o diabo não quer perder. Então é natural que tenham sentimentos, primeiro, às vezes até mesmo antes de vir para o culto. Antes de vir para o culto, talvez já tenha tido uma resistência de você nem chegar até aqui. Durante o culto, talvez não tenha sido a melhor palavra, nem o melhor pregador. E ao final do culto, então, nem se diga. Por quê? Porque o diabo não quer perder fácil, irmãos. E eu estou falando uma experiência que eu vivi. Eu não estou contando uma história, eu estou falando de experiências que eu vivi. Então, para o demônio perder alguém, qualquer alma que seja, para ele é muito. Então tenha ciência que você vai entrar dentro de uma batalha espiritual a partir do momento que você decide colocar diante de Deus. Efésios 6 já fala que a nossa luta, Efésios 6, 12, fala que a nossa luta não é contra a carne. O próprio Carlão citou o texto. Queria que a banda subisse, em nome de Jesus, eu já estou terminando. Então presta atenção, irmãos. O que eu tenho notado é o diabo usando de uma mentira tão grande, até se fazendo de como ele não existisse. Porque assim ele consegue operar, continuar operando na vida até mesmo dos crentes. E o terceiro ponto que eu queria colocar renuncie o pecado que dava legalidade. Irmãos, apenas reconhecer o pecado não basta. O arrependimento genuíno, ele deve gerar uma abominação em você, daquilo que você está praticando. Então, não adianta falar, é mesmo, eu peco, eu estou com essa situação aqui, mas sabe como é que é? Não, irmão, é renúncia, é renunciar, é falar, eu não vou mais praticar, eu vou quebrar esse ciclo, porque eu sei que está prejudicando minha família, eu sei que eu estou abrindo as portas para que demônios se instalem dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu sei que isso pode me prejudicar no meu relacionamento, pode me prejudicar no ministério, pode me prejudicar na comunhão com o Senhor, pode me prejudicar no trabalho, então eu renuncio. Eu não aceito praticar mais isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. E o quinto ponto para encerrar é clame ao Espírito Santo. Clame ao Senhor. Eu queria falar, só para finalizar, já estamos dando o horário. Mas irmãos, quando eu passei por isso, quando eu passei por essa libertação espiritual, né, que foi um pouquinho a mais pesada assim que eu tive, eu tenho 10 anos aí convertido, mas eu me lembro que vou fazer 40 anos já. E há 10 anos atrás, quando eu fui liberto, né, desse lado mais pesado, desse lado mais visível, né, espiritualmente falando, eu me lembro que durante 30 anos eu ouvi uma voz, durante 30 anos da minha vida, eu ouvi uma voz na minha cabeça. E para mim essa voz era muito natural. Por quê? Porque eu achava que todo mundo ouvia a mesma voz. Então tinha algo que falava na minha mente, me direcionava e falava comigo, mas para mim todo mundo ouvia. E eu nunca compartilhei com ninguém, porque para mim todo mundo ouvia a voz. Quando eu me converti, que eu entendi que eu não precisava ouvir aquela voz, irmão, para mim foi fantástico. Eu perguntava para mim, você não ouve a voz? Ela, que voz? A voz que fala com todo mundo.
Ela fala, não, eu não ouço nenhuma voz. Quando você vai dormir, você não ouve a voz? Ela, não. Para você ter o nível da perturbação, o nível daquilo. Irmão, quando eu experimentei pela primeira vez a libertação, que aquilo sumiu da minha mente, para mim foi a minha experiência com Jesus, que eu pude ter a dimensão que eu não precisava ver daquilo. Né? Não ouvir mais aquilo nunca mais, para mim, foi algo muito poderoso. E aí eu pude ter a dimensão do poder de Jesus na vida das pessoas, o que Ele faz. E aquilo foi um processo que me marcou, porque depois eu pude experimentar a voz do Espírito Santo, e entender o quanto Ele é doce e suave, e que não era aquilo que eu ouvia, né? E eu tinha muito medo que aquilo pegasse nos meus filhos, que aquela maldição, que aquilo continuasse. E eu pude ter a experiência depois de viver, experimentar a presença do Espírito Santo, e aquela voz doce e suave. E por isso que às vezes o Espírito me direciona hoje, e eu não penso duas vezes, eu vou e falo e compartilho com os irmãos, porque não há nada melhor de não ouvir mais aquela voz que eu ouvia durante 30 anos, e que afetou tanto a minha vida, né, e passar por esse processo de libertação. E por que eu falo isso? Eu sou chorão mesmo, eu me emociono, o pastor sabe. Porque eu sei que às vezes você pode estar sentado aí passando pelo que eu passava. Então, estar sentado num ambiente onde você só consegue ouvir coisas assim, ou que aquilo, parece que aquela verdade ela não está entrando em você, eu sei como é isso. E por isso hoje eu creio que Deus me escolheu para trazer essa palavra a você, e eu creio que você vai ser liberto disso. Eu posso ouvir um amém? Eu falei assim, eu creio que você vai ser liberto disso. Amém? E eu creio que você vai experimentar coisas sobrenaturais no Senhor assim, porque eu só soube o quanto é bom a voz do Espírito, quando eu parei de ouvir qualquer outra voz. Você só vai saber o quanto é bom a presença do Espírito, quando você parar de sentir qualquer outra presença. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?